Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, a hora que vocês estiverem assistindo a esse vídeo que traz o culto do Evangelho da Noite do dia 30 de novembro de 2023. Bem-vindos, saudações franciscanas. Então, vamos dar início a esse culto de estudo, fazendo a leitura da página inicial, que é uma página que ajuda a gente a harmonizar as nossas energias mentais de forma a desintonizar do mundo e sintonizar aqui com esse culto. Aí a gente ouve a página, vai seguindo as ideias, que no caso aqui é uma carta de Paulo aos Filipenses, e aí a gente vai ouvindo, né? A lição 15 do livro Pão Nosso, que foi intitulado Pensamentos. Então a gente vai pegar os nossos pensamentos e vai sutilmente dirigi-los, sintonizá-los com a esfera maior, que é a que realmente realiza esse culto do Evangelho da Noite nos nossos lares, e também todos os trabalhadores que pertencem à egrégora e todos aqueles outros que são da falange de São Francisco de Assis, ou então que pertencem à falange dos nossos guias e protetores espirituais, entendeu? Da egrégora da aliança. Então, para a gente fazer essa sintonia, a página 15, a lição 15, com o título Pensamentos, traz um trecho da carta de Paulo para os Filipenses. É o capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal ou o bem, o feio ou o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil. Não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso
que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundirão pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela petição das circunstâncias, todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram no novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive num mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. E graças também ao Espírito Santo de Deus. E graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. E graças aos nossos protetores individuais e de família. Agradecemos pela última semana recebida, desde a última vez que estivemos aqui, e agradecemos por estar aqui hoje, envoltos na paz e no amor do Senhor. Graças a Deus. Que nós possamos, Senhor, hoje, já que conseguimos atender ao amável convite, fomos convidados e efetivamente comparecemos para esse banquete espiritual. Então, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Jesus, brinda-nos nessa noite com torrentes de vibração do Altíssimo, de forma, Senhor, que tudo possa correr bem e que nós possamos assimilar essas vibrações, esses ensinamentos, para podermos levarmos para o nosso dia a dia, para a nossa senda e dividir com os nossos irmãos. Jesus misericordioso, abençoa-nos nesses minutos que passaremos juntos, a todos nós, encarnados e desencarnados, e dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje, vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e hoje vamos observar os versículos de 14 a 20, tá? Que o pastorino intitulou Visita a Nazaré. Então, na última, não está no Evangelho de Lucas, né? Mas o Cristo está vindo lá da Samaria, tá? Já teve a passagem
do encontro dele com a samaritana, e ele já ficou lá 2 dias, 3 dias lá na Samaria, e agora ele continuou indo em direção à Galileia. E aí, já o Evangelho de Lucas, aí ele faz referência a isso. Então, pela virtude do Espírito, né, na verdade, o Espírito Santo, são várias traduções, algumas dizem só o Espírito e outras Espírito Santo. O Pastorino traduziu o Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantos de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, encerrando o livro, tornou-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Imagina isso? Você imaginou? É o Cristo voltando a Nazaré, depois de ter saído de lá e ter feito muito sucesso aonde ele ia, né? O Cristo abalou. E aí, o que acontece? A fama dele chegou antes dele ter voltado a Nazaré. E até porque ele fazia, né, esses sinais, né? E inclusive ele já foi batizado pelo João Batista, e o Espírito Santo desceu sobre ele, a Shekinah, né? Aquela forma de gaivota que depois entrou para a história como sendo uma pomba. Então, a representação do Espírito Santo é uma pomba. Mas podia ser uma gaivota, que é aquele símbolo que a Igreja Universal se apropriou, é a Shekinah, tá? Ó, feito uma gaivotinha branca assim, ó. Põe. Que quando criança desenha lá no primário, faz as gaivotinhas, põe aquele risquinho assim no céu. E aí, como eu estava falando, ele está vindo lá da Samaria. Ele foi para chegar aí através da Samaria. E ele está fazendo a pregação, é muito mais nesse momento, que é um momento praticamente zero que ele está pregando. Por exemplo, aí não é narrado, mas ele passa lá por Caná e faz aquele milagre da transformação da água em vinho, lá nas bodas de Caná. Não é narrado aqui em Lucas, está em João, que seria o primeiro milagre. Aí, o que acontece? Ele vai se deslocar lá para a terra dele. E notar que todos esses deslocamentos, que parecem
ser ao acaso, se você for de uma outra linha do cristianismo, vai ser legado ao acaso. Na verdade, isso aí tem um roteiro espiritual e não é à toa, tá? E, inclusive, os acontecimentos, né? As coisas que vão acontecendo conforme Jesus vai andando. Por quê? Porque a pregação aí é muito mais fazer os sinais. Ele, por enquanto, ele está chamando a atenção do povo, para depois dizer, ó, eu tenho uma boa nova, que é um jeito de ser, que vai substituir esse modo de ser do Velho Testamento, que foi ensinado aí para vocês, né, nos últimos 1000 e tantos anos, 1600 anos. Então, assim, por isso que ele fala, quando você vai para ser batizado, você é batizado na água, simbolizando o renascimento, tá? Porque a religião antiga tinha a reencarnação, tá? E quando você passa pela água, é um homem novo, depois do batismo, que é quando você recebe o nome, inclusive, né? Você está entrando numa nova vida, tá? Esse sinal ele vai se repetir quando o povo judeu é liberto do cativeiro no Egito. Eles têm que atravessar a água, atravessam o Mar Vermelho, simbolizando um renascimento para aquele povo. Repara que eles atravessam um corpo d'água. Se houve ou não fisicamente é uma outra questão, mas a questão é, mesmo que eles cá entre nós, é porque é um símbolo forte atravessar o mar, né? Embora não seja um mar oceânico, né? Como é o Oceano Atlântico, Índico, Pacífico. Na verdade, um corpo d'água grande, com muita água, né? Que eles atravessaram. Mas, mesmo que tivesse sido por cima, já estaria simbolizando o renascimento, tá? Então, por isso que aqui o versículo 14 fala: então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia. Voltou, ele é de lá. Ele vai voltar para a cidade natal dele. Pela virtude do Espírito, imbuído do Espírito Santo. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Já correu. Quando ele está em deslocamento, porque ele já vem andando e fazendo os sinais. E você sabe que para nós, humanos, ainda mais esse humano lá antigo, os sinais eram muito importantes e eles ficavam mais impressionados com os sinais do que a palavra que ele estava pregando. Espirrei, desculpe. Era mais importante, eles ficavam mais impressionados com os milagres. Por isso faziam os milagres. E o povo de hoje, algumas denominações, eles querem continuar fazendo milagre. Vou tirar, aí chegar lá para tratar síndrome de Down. Eles querem exorcizar, porque a síndrome de Down é um mal, que é um espírito ruim que está lá. Isso é na época de Jesus. Esse artifício foi usado para chamar a atenção e ele pregar a boa nova. Que não tinha redes sociais, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha sequer um jornal ou livros que pudessem ser escritos para todo mundo ler. Então, tinha que ser assim, né, na base da comoção social. Se você pensar bem, passados mais de 1900 anos, quando vem o Espiritismo, no meio do século XIX, na França, como é que chama a atenção do povo? Pelo fenômeno das mesas girantes. Então, as mesas andavam
pela sala, né, pelo recinto, e giravam. E aí o Kardec, inclusive o codificador do Espiritismo, ele vai atrás de explicar isso cientificamente, que ele estudava magnetismo. Então você vê, até o Kardec foi atraído pelo fenômeno. Mas não quer dizer que ainda hoje você vá numa sessão espírita para ver mesas girando e voando. Que depois isso nunca mais aconteceu. Então, da mesma forma, né, grupos que hoje estão solidificados começaram em reuniões de fenômenos, onde aconteciam fenômenos, e as pessoas iam lá para ver fenômenos. Só que a gente já passou dessa época. Então, a gente vai para aprender o Evangelho do Cristo, para falar da aplicação, né, e para ser ungido, para podermos suplantar as dificuldades da aplicação e de viver o Evangelho do Cristo. Entenderam? E aí o que acontece? Aí o Jesus, já manifesto como Jesus, como o Cristo enviado, né, prometido, ele volta lá para pregar em Nazaré. Então, na verdade, ele volta, que ele foi criado lá, ele frequentava essa sinagoga. Então, dizia que a virtude e a fama dele já corria por todas as terras em derredor. Então, o povo está ouvindo. E ensinava em suas sinagogas, e por todos era louvado. Tá? Isso é a época, é início da pregação, que ele ainda está sendo recebido na sinagoga. A gente sabe como é que vai terminar isso, né? Quando ele começar a pregar a Boa Nova e confrontar os sumos sacerdotes, ele vai ser enxotado das sinagogas. Aí ele vai começar a pregar ao ar livre nas periferias. Nem entrava na cidade, para não causar tumulto. Né? Ele começa a pregar na periferia ao céu aberto. Não tem templo nenhum, entende? E aí o que acontece? Ensinava nas suas sinagogas, desses lugares que ele visitava, e por todos era louvado, entende? Ele ainda está sendo louvado, mas porque ele é judeu, a família toda judia, um judeu praticante, né? Maria e José, como o povo lá de Nazaré, praticante. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, que era o dia reservado ao descanso, esse descanso muito atrelado a você praticar religião. Ele entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então ele frequentava a sinagoga, ele participava da vida da comunidade, todo mundo conhecia ele, né? Até vem daí um pouco de espanto, porque depois, quando ele começa a fazer as coisas, nota que ele faz tudo fora de Nazaré. Na segunda ida dele a Nazaré, é que o povo fica revoltado, porque quer também receber milagres. E aí ele diz que não vai fazer, que aliás aqui no de Lucas está fundido a primeira com a segunda. Isso que eu estou contando agora vai estar aqui no final. E aí o povo fica revoltado com ele, né? E aí leva ele... Bom, vamos ver mais à frente, não vou dar spoiler. Aí ele entrou lá e levantou-se para ler, como ele sempre lia. Então, o povo vai ficar assim com o pé atrás, foi pensar, ué, mas ele já com 30 e tantos, né? Ué, mas ele ficou a vida inteira aqui, nunca manifestou nada, que história é essa de filho de Deus agora? Quem? Mas quem é? O filho do carpinteiro, com Maria? Ué, mas... E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu
o livro, achou o lugar em que estava escrito. Na verdade, ele fez com que essa lição caísse para ele ler, né? Repara, olha a lição. E achou que o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, a pessoa que cuidava dos livros da sinagoga, então ele deu o livro para o Jesus ler e depois Jesus devolveu. Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, estavam sobre eles, todo mundo, porque ele não leu só não, tá, gente? Ele também comentou, porque era comum, que fazia parte, né? Você se candidatava a ler, então primeiro você tinha que saber ler. Não era todo mundo que sabia ler nessa época. Então você se candidatava a ler, ia lá e lia. Que eram todos livros do Velho Testamento, porque lembra que não tem nada escrito do Novo Testamento. A Bíblia era a Torá, né? E aí eles faziam assim, eles liam, os sacerdotes liam a Torá, pedaço da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, é o Pentateuco, né? E aí eles fazem a preleção. E tem essas outras leituras, que são os livros dos profetas, que depois viriam integrar o Antigo Testamento. Mas já estão lá relacionados para vir a ser a Bíblia. E aí, porque a Torá é um livro difícil de interpretação, né? Aquelas coisas todas, aquelas histórias do Velho Testamento, né? Adão e Eva, Caim e Abel, depois dilúvio, né? Difícil, essas histórias são difíceis. E aí, ele pegou o livro do Isaías e caiu nesse trecho, que, segundo Pastorino, não era um texto lido. Essa parte aí não era lido comumente. Por quê? Porque dá a impressão que a pessoa que está lendo, ela se coloca no lugar do Filho de Deus, que no caso dele, ele podia ler, mas as outras pessoas não. Então não era um texto para ser lido por ninguém comum mortal. Mas ele leu propriamente. E aí o espanto já começou daí. O Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, assim, a religião, ela vinha para todo mundo, né? E agora repara que esse discurso, ele vai cuidar dos sofredores, né? Dos que têm algum problema. Ele está vindo para os necessitados, em especial, não que não venha para os ricos, mas ele está vindo para as pessoas que têm uma dor pungente. Então ele vai falar de grandes grupos. Repare isso aqui, enviou-me, pois ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos,
a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável ao Senhor. E encerrando o livro, tornou a dar ao ministro. Repara que isso tudo é eminentemente figuração. Entende? Como depois, quando ele já estiver mesmo no meio da evangelização, com multidões seguindo, vai ter vê se isso aqui não é um avant-première do Sermão da Montanha. Só que ele aqui está anunciando ainda, né? E ele está anunciando lá na cidade dele. E meio que dizendo, o meu foco aqui não é fazer milagres, é vir trazer essa boa nova. Porque, repara, quando ele fala para curar os quebrantados de coração, né, é a pessoa que tem aquele vínculo, aquela quebra emocional, algum tipo de ferida emocional. Então ele vem trazer esse refrigério, esse alento para aquelas pessoas que estão ali com aquele sofrimento, e o sofrimento de coração, ele fica ali 24 horas com você. Você está dormindo, está sofrendo, está acordado, está sofrendo, né? O pregar a liberdade aos cativos. Ele está falando aos cativos das prisões da vida. As pessoas presas a acontecimentos, a sofrimentos, a pessoas, né? Libertar o espírito, libertar a alma. Eu venho trazer uma boa nova, uma conduta de vida, uma filosofia de vida, que você vai ficar livre. Pensa bem, o ódio prende, né? A mágoa, né? Isso tudo prende, inclusive o amor possessivo. Então é um novo tempo. E ele vai restaurar a visão aos cegos. Cego que é? Cego de alma, cego de coração. Aquele dos olhos de ver e dos ouvidos de ouvir. Ele vai curar os surdos, porque os surdos vão começar a sintonizar e a ouvir. E pôr em liberdade os oprimidos, as opressões, né? A questão desse povo, né, que é enigmático, é metafórica, de ter ficado 400 anos escravos no Egito, entendeu? Você está subjugado, tem a figura lá da etnia egípcia, escravizando esse povo e fazendo eles construírem coisas materiais, as pirâmides, mas a figura que está por trás desse tipo de opressão é uma opressão que não é exatamente que tem uma gaiola ou que tem grilhões atados aos pés. As nossas opressões são atados à nossa mente. Nós estamos oprimidos. Nós estamos presos numa cadeia, numa jaula, numa gaiola. Mas as prisões são mentais. A maior parte. Tem a prisão que você fica preso. É uma prisão do homem, por algum mal terreno que você cometeu e foi julgado aqui na terra, e seu castigo é o confinamento da liberdade. Então você fica preso. Mas é claro que tem coisas que você faz aqui na terra que são de ordem material, que você vai responder também espiritualmente. Não estou falando disso, eu estou falando desse outro lado da pena, que você não resolve ficando preso na cadeia. E que, às vezes, até por remorso, numa outra encarnação, você ainda está confinado àquele evento. Embora a personalidade seja outra,
seja um outro tempo, você pode ainda estar atado àquelas penas. Então ele veio trazer um modo de vida, uma filosofia que liberta de tudo isso. Ele está vindo do diálogo com a samaritana, que ele disse, olha, eu tenho um pão que depois que você come, você não precisa se alimentar nunca mais. Ela está pegando água, eu tenho uma água que depois que você bebe, ela mata a sua sede para sempre. Na verdade, aqui é um desdobramento da conversa que ele tem com a samaritana, que ele vem saudar essas necessidades eternas. E ali ele está exemplificando com coisas que parecem materiais, que é no sentido da nutrição, mas aí a nutrição espiritual, vibracional, e da sede, que é também uma água, que ali está a física, o corpo depende da física, mas o nosso espírito depende dessa água volátil espiritual. Entenderam? Não é lindo? Ah, gente, até para chorar. Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, que nós vamos receber dos trabalhadores da Falange de Francisco de Assis ou dos nossos guias espirituais e anjos da guarda, né? Com quem vocês sintonizarem. Pode ser também com um outro avatar. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar, através deste passe fluídico terápico, o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subservientes.
proteção. Forças para manter a vigilância maior, para manter a vigilância e a disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso protetor e padroeiro, São Francisco de Assis, e a sua falange maravilhosa, os trabalhadores do culto do Evangelho da Noite, da egrégora do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade, e também aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Queremos rogar, Senhor, para que possamos todos ser muito abençoados nas nossas vidas de relação, em contato com os nossos contemporâneos, que a equipe do Evangelho da Noite possa ter visitado o nosso lar e feito a sanitização dos nossos ambientes, do nosso lar físico e espiritual, que possa ter removido todos esses eventuais miasmas e energias menos ditosas, que possam ter sido também transmutadas na medida do possível. Queremos ainda, Senhor, enviar um quanto de luz para a transição planetária, um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada, um quanto de luz, Senhor, para todos esses líderes espirituais que comandam grandes massas de poderio econômico, né? E esses outros que têm poder político, que é político barra material, barra econômico, né? São esses que comandam nações, estados, cidades, grandes conglomerados, né? Grandes empresas que influenciam na vida de muita gente. Todos esses líderes espirituais que sejam abundantemente auxiliados para que possam ter a palavra certa, no momento certo, ter a atitude correta, né? Assim como aqueles outros encarnados e que estão nessa posição de mando de etnias e grupos encarnados que possam estar sendo muito bem amparados. Vamos fazer 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas. Senhor Jesus, abençoa-nos abundantemente e dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças ao bom Deus, que tenhamos todos uma excelente semana.